mas a Letícia Gil, que cobriu esse caso inteiro, está com a gente aqui, ficou em Curitiba a semana toda. Cadê a Letícia Gil, hein? Ô, Letícia, a motivação foi passional mesmo. Enfim, desde o primeiro momento já havia. Quando você entrou em São José dos Pinhais e deu os detalhes drásticos desse crime, não só a autoridade competente, o delegado que lá estava, como todo mundo que falou na sequência, e depois nós confirmamos aqui, afinal são 20 anos apresentando o programa policial, que a gente tinha quase certeza que é um sujeito que tinha levado um chapéu de touro aí, ou coisa assim, que tinha cometido esse crime brutal, se assim não fosse que o motivo era vingança mesmo. Podia ser por isso, por um crime passional ou não. Então, contando toda a história, desenrolando toda a história, hoje é feriado, tem muita gente que não assistiu o programa durante a semana, está assistindo agora, e você pode me dizer realmente quem é que está preso. A gente já deu aqui os destaques, quem são essas pessoas e por que essas pessoas estão presas e como o Daniel foi morto. Pode falar que eu estou aqui escutando você falar, Letícia. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. Pois é, Datena, você até comentou que pelas circunstâncias do crime, né, a polícia acabou restringindo as investigações, né? O órgão genital dele foi arrancado, ele teve cortes profundos na garganta. Isso indicava ali para a polícia, naquele momento, que seria um crime passional. A polícia sabe que ele esteve em uma casa e o Daniel, ele foi até o quarto da dona dessa casa. O marido encontrou o Daniel nesse quarto e momentos depois ele acabou sendo encontrado morto em um matagal. Quem está preso, Datena? O Edson Brites, que é o dono dessa casa, que é marido dessa mulher, a filha dele e a mulher também estão presas para averiguação. Agora, alguns detalhes, Datena, um negócio que eu queria ainda precisam entender. ser esclarecidos. Se nós vamos conversando, fica mais fácil. E você, Claro. como fala muito bem, é muito segura e muito boa repórter, excelente repórter, como todas as repórteres que a gente tem, né? De primeiríssima qualidade, né? Não são só moças bonitas, são moças, acima de tudo, inteligentes, porque mulher é muito mais inteligente que homem, eu acho, muito mais sensível e, inclusive, para fazer casos policiais. A doutora Sato é uma grande prova disso, é o que eu sempre falo dos repórteres aqui. Aliás, não só as mulheres, mas os homens também são excepcionais. E de tanto fazer caso de polícia, eles se tornam quase que investigadores profissionais. Me conta uma coisa, esse cara aqui é o cara que teria matado, seria o cara suspeito de matar, a mulher dele seria essa daqui e a filha essa daqui ou não? Não, a filha é do meio, a de 18 anos. Peraí, eu perguntei para a Letícia, quem é essa daqui? Essa é a filha, 18 anos, estava completando aqui? 18 anos naquele dia. Essa é a mulher do Edson Brites. Eu estou pensando que essa aqui era mulher, porque parece que é mulher e essa... Enfim, é o contrário. O que aconteceu exatamente para a gente entender direito? Esse cabra, que é dono do quê? De uma boate? O que esse cara é? Conta com tranquilidade. Ele encontrou a mulher dele com o jogador, é isso? Ele encontrou o jogador no quarto dele, ao lado da esposa. As versões são contraditórias, Datena. O que o Edson diz? O Edson diz o seguinte, ele falou que escutou um grito, ele estava na casa, o Daniel estava lá como convidado da festa. Ele falou que estava na casa, de repente escutou um grito. E esse grito seria um grito de socorro da esposa. Ele foi até o quarto, a porta estava trancada, ele arrombou a porta e entrou. Quando ele entrou no quarto, segundo a versão dele, ele viu o Daniel em cima da mulher tentando estuprar a mulher dele. Essa é a versão contada pelo Edson Brites. Ele ficou enlouquecido, ele confessa que matou o Daniel para salvar a esposa. Essa é a versão dele, Datena. Então, aquela história de crime passional, de que a mulher teria um caso com o jogador e tal, isso já caiu por terra ou não está descartado? Há quem afirme que essa moça aqui, mulher desse sujeito aqui, teria tido um caso com o Daniel ou não? Não existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade, Datena. O Daniel já conhecia a filha de 18 anos, inclusive ele foi na festa anterior de 17 anos, já era conhecido, mas não há informação de nenhum tipo de relacionamento como nenhuma dessas mulheres, Datena. E por que esse aqui alegou que tirou o Daniel de cima da mulher dele, e depois matou, depois vai me contar como é que ele fez para matar, se ele já saiu com o rapaz morto dali e tal, se a mulher e a filha ajudaram ou não.
Me conta o que aconteceu. Por que ele está preso se ele alega que foi defender a esposa, não é, do Daniel e, de repente, ele está preso? Porque a polícia não acredita nessa versão, Letícia? Pois é, não há provas, né, contundentes de que isso tenha acontecido. O que a polícia sabe é que o Daniel foi morto com requintes de crueldade. A polícia sabe também, Datena, que algumas mensagens foram encaminhadas, né, pelo Daniel para alguns amigos. Ele aparece ali do lado da mulher, no quarto, ele tirou algumas fotografias e insinuou que teria tido relação sexual com essa mulher. Mas não se sabe se ele estava contando isso para os amigos, né, fazendo ali, tentando mostrar que teria realmente tido uma relação com aquela mulher, ou se teve uma relação com a mulher, não se sabe ainda exatamente, ou se tudo não passou de uma brincadeira dele com os amigos. Não sei se brincadeira ou não também, nada seria motivo para esse sujeito aqui matar o Daniel. É claro que cada um reage de um jeito. O sujeito pode chegar lá e ver o cara, admitamos, em cima da mulher dele e chamar a polícia para prender o sujeito, encher o cara de porrada e tal, mas não foi isso que aconteceu. Segundo a versão dessas pessoas envolvidas em presas, como é que o Daniel foi morto? O Daniel ele estava na casa e, segundo uma testemunha que estava nessa casa, Datena contou o seguinte, que viu da janela o Daniel ser espancado pelo Edson Brites e mais 3 pessoas. Ele apanhou muito dentro da casa, ele foi jogado para a garagem dessa casa, para uma área externa, apanhou novamente e foi colocado desacordado dentro do porta-malas do veículo do Edson. Depois, essa testemunha não viu mais o que aconteceu, mas a gente sabe, né, Datena, que ele foi encontrado numa área rural, ali de São José dos Pinhais, e foi encontrado mutilado. Morto, mutilado, Datena, mutilado. Mas quem teria cometido esse crime? Esse próprio Brites aqui ou outras pessoas teriam participado do crime? A polícia já sabe que o Edson Brites, ele é o responsável pela morte do Daniel, ele mesmo confessa, e a polícia está agora investigando o envolvimento de mais 3 pessoas que participaram diretamente na morte do Daniel. Ele alega que teria matado o Daniel para defender a esposa, que é essa aqui, que estava sendo atacada pelo Daniel dentro do quarto. Como é que ele chegou a esse quarto? Alguém diz como é que ele chegou ao quarto da mulher? Foi o seguinte, todos os convidados da festa, primeiro da Atena, eles foram até por uma casa noturna, comemoraram o aniversário dessa menina de 18 anos, depois esticaram a comemoração até a casa dessa menina de 18 anos, onde também estavam os pais dela. Num determinado momento foi o seguinte, o Daniel sumiu. Ele estava ali entre os amigos e sumiu. O que aconteceu? Minutos depois, segundo essa testemunha, o Edson também saiu desse local. O que essa testemunha diz? Diz que logo depois escutou gritos da mulher. E aí, essa testemunha viu pela janela o Daniel sendo espancado.